Olá, amante do terror. Deve ser meio estranho pensar em rituais que a gente viu ou até mesmo fazia na infância, até porque convenhamos que tudo o que a gente pensa quando é criança é em brincar. Como é que diabos um ritual para invocar um espírito ou até um demônio, se duvidar, poderia de algum jeito fazer parte da sua infância? Na verdade, a resposta para isso é até bem simples: curiosidade. Crianças são seres humanos que ainda estão aprendendo a viver, ainda estão aprendendo como é que as coisas funcionam, e é lógico que com isso vem a curiosidade sobre tudo e qualquer coisa que elas veem, principalmente hoje que a gente tem a internet. Daí, o acesso a todo tipo de coisa fica disponível, até coisas que não se devia, tipo o quê? Rituais. Só que isso não é só culpa da internet, não é de hoje que esses tipos de rituais são feitos. Muitos deles aconteceram por causa da TV também, seja em filmes, séries ou até mesmo em simples programas de TV, tipo, sei lá, as lendas urbanas do Gugu, que apresentavam um monte de rituais tipo o da loira do banheiro, o jogo do copo, Bloody Mary e por aí vai. Então sim, TV também tem culpa no cartório. Esses rituais são os mais clássicos que existem, e não tem pessoa no mundo que já não tenha visto. Eu mesmo já vi, só nunca fiz porque eu não sou nem maluco, porque mesmo se, por exemplo, você chamar a Bloody Mary e a própria não venha, ainda assim você pode acabar chamando coisa ruim pra sua casa. Então é bom tomar cuidado. Se você é cético quanto a essas coisas, pode tentar aí, mas por sua conta e risco, claro. Agora, eu vou listar alguns dos rituais que você provavelmente viu ou fez na sua infância ou adolescência. Jogo do copo e tabuleiro Ouija. Começando aqui com um clássico. Você já ouviu falar no tabuleiro Ouija, não é? É um tabuleiro que foi feito pelo espiritualismo lá no século XIX para se comunicar com os espíritos daqueles que já morreram, seja recentemente ou há muito tempo. Hoje em dia, ele tem uma má fama por causa dos filmes tipo Ouija, A Origem do Mal, e também uma influenciazinha da Igreja Católica, mas aí a gente entra em outras questões que eu prefiro não comentar. O fato é que o tabuleiro Ouija foi criado por causa de uma visão otimista de passagem entre a vida e a morte, ou seja, os espíritas acreditavam que, mesmo que a pessoa tenha morrido, o espírito dela ainda vagava pela terra por algum tempo, ou se foi alguém que morreu com assuntos mal resolvidos, a gente poderia se comunicar com eles para saber o que eles queriam e como poderíamos ajudar eles a tomarem o seu caminho para o descanso eterno. Hoje, o tabuleiro é visto como um modo de se comunicar com espíritos demoníacos, o que não necessariamente é verdade, mas se você não estiver preparado ou não seguir as regras, você pode, ao invés de chamar um espírito de um ente querido, por exemplo, você pode acabar falando com um espírito maligno ou até demoníaco. Eu falei mais sobre essas tais regras de Ouija em um vídeo específico meu sobre ele, tá aí no card para você ver depois desse aqui. O jogo do copo segue a mesmíssima premissa do tabuleiro Ouija. O tabuleiro com o alfabeto, sim, não e números de 0 a 9, só que ao invés de ser com um ponteiro, é com um copo, e todas as sequências que eu falei antes formam um círculo, ao invés de ser reto. A premissa é você se comunicar com o espírito através de um copo ou ponteiro, daí conseguir estabelecer a comunicação. O morto vai usar a sua energia que você está passando para o objeto para conseguir mover, daí formar letras, números ou simplesmente falar sim ou não. Mas é aquilo que eu falei. Se for fazer, tome muito cuidado, se prepare muito bem e, principalmente, siga todas as regras, para o seu próprio bem e daqueles à sua volta. Eu avisei você! Charlie. Quem aí lembra desse ritual? Eu lembro que lá para 2015 e 2016 só se ouvia falar desse ritual pela internet inteira. Os maiores youtubers falando sobre ele, até mesmo o Whindersson Nunes já falou sobre, para você ver o quanto esse negócio tinha virado febre. Não tinha uma alma do Brasil que já não tivesse ouvido falar, e nas escolas o que mais tinha era a gente fazendo esse maldito ritual. Mas no que ele consiste exatamente? Ao contrário do tabuleiro Ouija, que tem um sistema complexo, um conjunto de regras bem específicas para que nada dê errado, uma pura concentração e respostas mais complexas para o espírito, aqui não. O que você precisa fazer para realizar o ritual do Charlie é o seguinte: um papel e 2 canetas ou lápis. Você vai pegar o papel e vai dividir ele em 4 partes com a caneta e escrever sim, não
não sim, assim fazendo um cruzamento entre as respostas positivas e as negativas. Depois, vai equilibrar as canetas uma em cima da outra de forma que fiquem completamente equilibradas. Dessa forma, ela vai reagir a qualquer mínimo estímulo espiritual. Depois, você vai fazer uma pergunta para a entidade chamada Charlie Charlie, mas ela precisa ser limitada em sim ou não, porque é a única coisa que o Charlie vai conseguir responder. E por fim, o último passo é dar uma assopradinha bem de leve para enganar a trouxa. Vocês viram? Mas falando sério agora, é incrível como teve tanta gente que caiu nessa pegadinha do milênio naquela época, viu? O tanto de pessoa que realmente botou fé que, primeiro, uma entidade chamada Charlie Charlie existia e que ela se comunicava através de um lápis e uma folha de papel, não tá escrito. Gente, olha bem pra esse troço. A caneta nessa posição fica extremamente sensível. Qualquer mínima coisinha pode tirar ela da inércia e fazer ela se mexer pra sim ou pra não. Qualquer brisa faz a caneta se mover. Às vezes pode entrar um ventinho pela fresta da janela e mover a caneta. O ar que sai do seu nariz pode mexer a caneta. Qualquer coisa pode mexer a bendita da caneta. É bacaninha pra trollar os seus amigos dizendo que o espírito falou com vocês, mas levar isso a sério já é demais. Tudo bem, você pode vir e dizer: ah, mas se é assim, dá pra trollar com o tabuleiro Ouija também? Claro que dá. Mas venhamos e convenhamos, qual dos dois passa mais credibilidade? O que foi criado por espiritualistas experientes há 2 séculos ou o criado por alguém aleatório em meados de 2014 para postar na internet? Me diz aí. Bloody Mary e a loira do banheiro. Bloody Mary, apelidada carinhosamente aqui no Brasil como a Maria Sangrenta, mas a gente esquece que essa tradução existe. Quem nunca viu essa lenda na televisão ou na internet e ficou curioso para saber se ela era verdade ou não? Até porque não exige muita coisa, você só precisa de uma vela, um espelho e muita coragem. O ritual é feito da seguinte forma: você vai para frente do espelho, o ambiente precisa estar completamente escuro e a única fonte de iluminação precisa ser uma vela. Na frente do espelho, você vai repetir o nome dela 3 vezes: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, e esperar alguma coisa acontecer. Na lenda, Mary iria aparecer atrás de você no espelho e iria te matar de maneira brutal. Outras versões dizem que ela te prenderia na dimensão dela através do espelho por toda a eternidade. De qualquer jeito, é um destino horrível. Na vida real, não acontece nada em relação a Bloody Mary em si, até porque quantas pessoas já entraram nesse ritual e absolutamente nada aconteceu. O que realmente pode acontecer, se você acredita no espiritualismo, é você acabar chamando outros espíritos ruins para dentro da sua casa, já que você está praticamente abrindo a porta e pedindo educadamente para eles entrarem. Mas isso não teria algo a ver com a Bloody Mary, e sim outros espíritos estariam usando esse pretexto para conseguir entrar. A loira do banheiro segue a mesmíssima premissa. A diferença é que ela foi criada aqui no Brasil. Pique tabuleiro Ouija e o jogo do copo. Também tem um ritual que também é diferente. Não é necessário ser no escuro, mas talvez no escuro facilite para falar com espíritos, ou então para aumentar o cagaço. E como a lenda sugere, em vez de ser em qualquer espelho, que nem no da Bloody Mary, aqui é obrigatório que seja em um banheiro. Você vai precisar dar 3 descargas enquanto xinga, dar 3 chutes nela e em seguida ir para frente do espelho e chamar ela 3 vezes. Na terceira vez, ela apareceria atrás de você e iria te matar de forma brutal. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu vou fazer aqui 2 menções honrosas que são o ritual dos 3 reis e o do homem da meia-noite. Esses 2 rituais não necessariamente você já fez na sua infância, mas um deles eu tenho certeza que se você assistia no canal do Clone ou do Ambuplay, você já viu. E inclusive, eu já falei dos 2 aqui no canal. Não dos canais, dos rituais. O ritual dos 3 reis consiste em, basicamente, você fazer uma série de ações com regras bem específicas para você conseguir não se comunicar com espíritos que nem os outros, mas sim se conectar com o lado das sombras e lá conseguir as respostas para cada pergunta que fizer. Mas tem que ficar atento, porque você vai receber uma verdade cruel e uma doce mentira. A verdade vai ser dada pela rainha e a mentira pelo bobo da corte. Cabe a você identificar qual é qual e em quem acreditar. Como um dos 3 reis, a decisão é totalmente sua. O do Homem da Meia-Noite também exige uma série de ações para conseguir invocar a entidade conhecida como o Midnight Man,
ou o Homem da Meia-Noite. Ele não pode ser visto ou tocado, apenas sentido. Você vai saber se o Homem da Meia-Noite está por perto se a sua vela começar a se apagar. Em hipótese nenhuma deixe isso acontecer, porque a vela é o que impede o Homem da Meia-Noite de conseguir te trancar em um pesadelo eterno com os seus piores medos. Ambos os rituais são os que eu mais tive medo na vida, justamente porque ao mesmo tempo que é complicado, é acessível, e a responsabilidade por se manter vivo durante todo o ritual é totalmente sua. Você tem que seguir todas as regras e condições, caso contrário, vai sofrer um destino muito pior que a própria morte: ser preso no lado das sombras ou viver num pesadelo sem fim. Eu sei que tem muito mais rituais que você provavelmente já viu ou fez na sua infância, mas esses são os mais conhecidos e os que as pessoas mais viram enquanto eram crianças ou adolescentes. Se fizeram ou não, sinceramente eu não sei, mas na verdade eu espero que não. Até porque quando se faz uma coisa dessas, você mexe com coisas que não entende e não tem controle, e que pode custar uma vida, seja a sua ou de alguém próximo e querido a você. Se duvidar, até mesmo fazer essa do Charlie pode acabar atraindo alguma coisa que você definitivamente não quer, que não é o Charlie, mas algum outro espírito maligno ou demônio. Para ser mais específico, qualquer coisa que mexa com o sobrenatural ou o espiritual pode e vai atrair coisas indesejáveis, porque você acaba abrindo canais, e esses são como luzes na escuridão, e os espíritos são como mariposas que se atraem para ela, tentando se agarrar nela, no caso, você. Por isso eu não incentivo que você faça nenhum deles, nem na infância nem na vida adulta. E sempre digo que é por sua conta e risco, porque realmente tem muito. Agora, me diga aqui nos comentários, você já fez ou viu alguns desses rituais? Como se sentiu depois? Estranho? Com medo? Receio? Ou simplesmente nada? Eu vou ser sincero com você e dizer que eu já fiquei boas noites dormindo bem mal, ou sequer dormindo só de ouvir falar desses rituais. Eles eram bem mais aterrorizantes na minha cabeça infantil. Hoje em dia, eu já tô há muito tempo no mundo do terror, então eu meio que já tô calejado com esse tipo de coisa. Faria um ritual desses? Obviamente não. Senão, eu ia estar indo contra tudo que eu acabei de dizer. E, bom, aproveita que você vai desse aqui e me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, para que você possa ter uma maior aproximação com seu youtuber de terror favorito. E lembre-se, ao fazer esses rituais, por mais inocentes que pareçam, você está mexendo com forças desconhecidas e sobrenaturais. Então, você pode fazer por sua conta, mas saiba que sempre tem um risco.